O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da salvação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria, encontrastes graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo tua palavra. E o anjo a deixou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amém. Amados irmãos e irmãs, refletindo esse evangelho de hoje, eu estou com a vontade imensa de falar uma frase, da minha pequenez, do meu jeito de pensar, falar uma frase publicamente, e dizer que o reino de Deus foi entregue à Igreja Católica, Mas antes de tentar explicar essa frase, vamos refletir um pouco sobre o dia de hoje, O dia do anúncio do Senhor, A gente hoje está em solenidade, recordando que o anjo do Senhor apareceu a Maria, saudou Nossa Senhora com a ave cheia de graça, disse a ela que o Espírito Santo vinha sobre ela, que a sombra do Senhor o cobria e que ela iria ser a mãe do Salvador, a mãe de Jesus Cristo. Então, contando, dia 25 de março até o dia 25 de dezembro, é justamente 9 meses em que o Verbo de Deus, o Logos, Jesus Cristo de Nazaré, foi gerado no seio da sempre Virgem Maria, Então, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o nosso Deus, a Santíssima Trindade, a segunda pessoa, Deus, homem, foi gerado no seio, no ventre materno de Maria. Às vezes nós, naquela empolgação, para elogiar Maria, às vezes a gente diz: Maria foi o primeiro sacrário vivo, Que nem eu estava vendo hoje uma homilia de um ótimo sacerdote, Ele dizia que Deus pisou na terra em primeiro lugar no seio de Maria, Eu digo: não foi assim, bem assim, Nossa Senhora não é semelhante a um sacrário, que a gente pega o corpo sacrossanto de Nosso Senhor Jesus Cristo e deposita ele lá no sacrário. Ali já é o corpo. Não. Nossa Senhora vai mais além disso, gente. Jesus não foi depositado no seio de Maria, no ventre. Ele não desceu do céu e foi depositado lá. Não.
Maria não é um simples depósito. Nossa Senhora, ela gerou Jesus Cristo. Deus quis servir-se de Maria para que o seu próprio corpo fosse gerado nela. E tudo que é de Jesus é de Maria. O seu sangue é de Maria. O seu corpo é de Maria. Sua cabeça, seu ombro, seus pés, seu coração, tudo que é de Jesus, do corpo de Jesus, é de Maria. O DNA, se fizeram, teve um milagre eucarístico e foram os cientistas, sem saber do que se tratava, foram examinar isso. É impossível, só encontra o DNA da mãe. Ou seja, o Espírito Santo não tem DNA. Então, os cientistas, ao analisar aquele milagre eucarístico, eles perceberam que ali só existia o DNA da Virgem, da mãe, Eles não sabiam de onde era, Tanto é que, quando revelaram de onde era aquele corpo, aquele sangue, aquela carne, a pessoa cientista, que era ateu, se converteu, e acreditou que ali realmente, na hóstia consagrada, está o corpo de Cristo, Então, Nossa Senhora, ela gerou tudo, tudo. O corpo de Jesus completo, E também olhando para Deus, Nosso Senhor, Ele amou tanto a nós que Ele quis se tornar semelhante a nós, Então, igualmente o que aconteceu na criação, Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, E São João Evangelista também diz assim: Deus amou tanto o mundo que deu o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê viva para sempre. Então, esse Deus todo-poderoso, que nada o contém, nem os universos o contém, o Rei do universo, Ele quis precisar de Maria e assumiu a nossa realidade humana. Então imagina um Deus todo-poderoso, gente, querer ser igual a nós. Que amor, gente. Quem ama quer estar perto. Foi isso que Deus fez, Então, esse amor de Deus que fez Ele se rebaixar, se humilhar e se tornar semelhante à sua própria criatura, Ele levou, esse amor foi até a cruz para redimir essa humanidade que Ele mesmo criou e que estava perdida. Então Deus, para fazer-se, Ele se deixar fazer-se um sacrifício, fez por amor e para expiar os pecados da humanidade, A prova é que alguns historiadores, alguns místicos dizem que as mesmas vestimentas que foi utilizada no bebê Jesus, Nossa Senhora cobriu suas partes íntimas na cruz, Jesus foi sacrificado, estava despido, então ali tinha pouca roupa, nas partes íntimas de Jesus. Alguns falam que foi os vestimentas dele, bebezinho, que Nossa Senhora tinha guardado, e quando foi no alto da cruz, Nossa Senhora colocou, alguém auxiliou ela colocar. Então, isso é um mistério, gente, que nós não vamos compreender jamais. E se a gente tentar compreender, vamos sair da nossa razão. Os mistérios que a igreja nos ensina, a gente crê junto com a igreja, Então é um grande mistério que nós não vamos compreender. Como pode um Deus todo-poderoso se humilhar-se e ser gerado no ventre de uma mulher virgem, e se tornar um bebezinho, gente, dependente, frágilzinho, Que mistério, gente, de um Deus todo-poderoso, Ele poderia ter vindo de várias outras maneiras, mas Ele quis se encarnar e se tornar semelhante a nós. Então é isso que a igreja hoje celebra, A encarnação de Deus, que se fez carne e habitou no meio de nós.
né? Então é um grande mistério da nossa fé. Mas, irmãos, voltando um pouco ao Evangelho também, né? E essa frase que eu falei, né? Que o reino de Deus foi entregue à Igreja Católica, né? Para nós compreendermos, nós temos que procurar racionalizar um pouco, né? Entrar um pouco na história e racionalizar. A igreja, ela é católica, apostólica, romana, a igreja de Cristo. Por que católica? Porque ela acredita no Cristo total, né? A igreja católica não acredita em fragmentos, em partes da Bíblia. A igreja católica não torna pequenos trechos bíblicos em forma de pretexto para atacar a Santa Sé. Não. A igreja, ela acredita no Cristo total, Cristo total, por isso católica. Ela é universal, né? Semelhante ao que Jesus Cristo disse aos seus apóstolos: ide por todo o mundo e pregar e anunciar o evangelho a todas as criaturas. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado, né? Então isso chama-se católico, ou seja, universal, total. Então a igreja, ela é católica por conta disso. Ela é romana porque ela tem sede em Roma, né? A sede da igreja católica apostólica romana é em Roma, por isso chama romana, por conta da sua sede. Nós temos como a nossa autoridade eclesial máxima o sumo pontífice, o Papa Francisco, sucessor dos apóstolos. E ela é apóstola justamente pela sua sucessão apostólica, né? Se a gente for pegar aí os papas e for antecedendo a história, né? A gente for estudar a história da igreja, a gente vai antecedendo. Antes de Francisco foi Bento XVI, antes de Bento XVI foi João. E aí, se a gente for voltar todo o histórico, nós vamos para onde? Em Pedro. Tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, né? Então, se a gente for analisar também no contexto histórico da igreja, a gente aprende que aí em meados do segundo milênio existiu uma revolta, né? A revolta protestante, e ali houve as grandes divisões, né? Hoje existem milhares de denominações protestantes que surgem todo dia, de instante em instante, em cada esquina, em cada garagem, né? Mas se a gente for contextuar historicamente, até o início do segundo milênio, né? Aí por volta de 1000, 1200, 1300, por aí, até chegar em 1500, então até esse meio tempo aí, todo mundo que era cristão, ele era católico, né? Vamos supor que a gente está em 1100, por exemplo, chegasse: ei, fulano, não sei o que, eu digo: eu sou cristão. De que igreja? Católico. Só existia a igreja católica, né? Quem quiser me provar o contrário, que me prove. Mas antes da grande revolta protestante, só existia um povo cristão, católico, apostólico, romano. Não existia mais ninguém. Por isso que eu, da minha pequenez, na qualidade de escravo de Maria, talvez o mais insignificante escravo de Maria, eu afirmo: o reino de Deus foi entregue à Igreja Católica. Agora vamos para a Bíblia, né? Na palavra, no Evangelho de hoje, né, da liturgia de hoje, lá em São Lucas, capítulo 1, nós vamos ver Jesus dizendo assim, né? O arcanjo Gabriel dizendo à Santíssima Virgem assim, referente a Jesus: ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E Jesus, né, reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Então Deus, por meio de Jesus, tem um reino, e esse reino não terá fim, nunca teve fim, né? Uma vez que foi dado a Jesus, esse reino é eterno, não terá fim. E o próprio Jesus, ele deu esse reino aos seus discípulos, lá no início do século. No primeiro século, Deus deu esse reino aos homens. Interessante, né? Onde eu ia passando, né? Que eu não frequento ambientes protestantes, eu não gosto de misturar minha fé.
Mas um dia eu ia passando em algum lugar e eu vi um irmãozinho protestante dizendo: Deus não dividiu sua glória com ninguém, não deu seu reino a ninguém. Eu digo: oh, meu Deus, será que ele lê a Bíblia? Né? Porque não tem condição, não. Às vezes, nossos irmãos protestantes, parece que não lê a Bíblia, não segue, né? Veja só o que Jesus disse lá em São Lucas, capítulo 10, versículo 16. Jesus diz assim: a igreja católica, né? Ou seja, aos seus discípulos ali, ao início, lá no primeiro século: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Quando Jesus falou isso aqui, não existia nenhuma denominação protestante. Existia um povo. E na história da igreja, a gente vai ver que esse povo foi chamado de caminho, foi chamado de cristãos, depois de católicos. E até aí, no início do segundo milênio, católicos, apostólicos, romanos. Esse é o povo de Deus. Esse é o reino de Deus, não terá fim, gente. Passaram céus e terra e esse reino não terá fim. Jesus Cristo, quando instituiu sua igreja, ele disse: as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eis que eu estarei convosco até o fim dos tempos. Palavra de Deus. Né? Aí, se a gente for olhar, né, porque no evangelho de hoje a gente viu que Jesus ia reinar sobre a descendência de Jacó e seu reino não terá fim. Ou seja, Deus, Jesus é o rei. E ele entregou esse reino a alguém. Quando a gente vai olhar lá em São Lucas, capítulo 12, versículo 32, Jesus vai dizer assim: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Entenderam? Por isso, com essas poucas palavras, esse pouco entendimento do amigo de vocês, do escravo inútil, da mãe de Deus e nossa mãe, eu afirmo: o reino de Deus foi entregue à Igreja Católica, Apostólica, Romana. E esse reino não terá fim. Virão os ventos, virão as tempestades, virão os lobos, virão quem vier. Mas Jesus Cristo, nosso Senhor, com o seu próprio Espírito Santo, nos dará o triunfo final e todos os povos verão a glória do Senhor eternamente. Né? E onde nós vemos essa glória? Olha para a história da igreja. Olha para o seio da igreja. Quantos santos gloriosos e benditos Deus suscitou no nosso meio. Quantos milagres, prodígios e sinais Deus realiza no nosso meio. Olha para a própria Eucaristia, que Deus já suscitou centenas de milagres por meio da celebração da Santa Missa, por meio do corpo sacrossanto de nosso Senhor Jesus Cristo. Falo isso, meus irmãos, com a minha pequena razão, que me faz crer até o fim da minha existência de que a Igreja de Cristo Jesus, ela subsiste somente na Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima. Amém.